está complicado. Mas ele diz, eu sou o teu refrigério, eu sou o teu alívio. É eu que te dou força, é eu que te sustento. Sabe por que tu continua de pé, filha? Porque ele tem te sustentado. Aleluia! E apaziguando a tempestade que tu tem enfrentado. Glória a Ele Deus! não desiste porque eu não desisto de ti. Ele diz, eu estou no silêncio, porque no silêncio o teu trabalho é o teu favor. Recebe nessa tarde a graça de Deus, a presença de Deus, porque tu sabe que não tem sido fácil. Tu sabe que tu tem enfrentado, não tem sido fácil. Mas Ele fala contigo nessa tarde. Eu te visito neste lugar e falo contigo dessa forma assim. Ei, filha, coloca tudo nas minhas mãos, porque eu sei do que tu necessita. E Ele diz mais, ei.